Olá a todos que estão comigo nessa jornada de reforma íntima. Continuando o nosso livro de cabeceira, As Dores da Alma, que é o primeiro de muitos que virão nesse projeto de reforma íntima, de nos conhecermos cada vez mais e revisitarmos as nossas dores. Cavocando com a ajuda do livro As Dores da Alma, do nosso amigo Francisco do Espírito Santo Neto, palestrante médium espírita, através do seu benfeitor espiritual Hamed. O orgulho. Entramos no capítulo do orgulho, segundo capítulo. Na vida nada está perdido. Aliás, existe a época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Quando eu li esse subtítulo, eu fiquei pensando o que isso tem a ver com o orgulho, mas aí no decorrer do texto a gente vai descobrir. Desprezar é sentir ou manifestar desconsideração por alguém ou por alguma coisa. Portanto, é uma atitude sempre inadequada nas estradas de nossa existência evolutiva. Menosprezar é um sentimento pelo qual nos colocamos acima de tudo e de todos, avaliando com arrogância os acontecimentos e os fatos do alto da torre do castelo do nosso orgulho. É o se achar superior a todos os outros. A nenhuma coisa ou criatura deve-se atribuir o termo desprezível, pois tudo o que existe sobre a terra é criação divina, logo útil e proveitosa, mesmo que agora não possamos compreender o seu real significado. Talvez não entendamos de imediato o nosso papel na vida, mas podemos ter a certeza de que todos somos importantes e todos fomos convocados a dar a nossa contribuição ao universo. Todos temos uma função, uma missão, um propósito, todos. A cada instante, estamos criando impressões muito fortes na atmosfera espiritual, emocional, mental e física da comunidade onde vivemos. Todo envolvimento na vida tem um propósito determinado, cujo entendimento, além de esclarecer o nosso valor pessoal, favorecerá o amor, o respeito e a aceitação de cada um de nossos semelhantes. Por que tem uns dedinhos para cima e uns dedinhos para baixo na imagem? Porque a impressão que nós damos no mundo para as pessoas à nossa volta nem sempre são positivas, Então tem posições, tem sentimentos negativos também, e a gente precisa saber disso e estar consciente disso, que a gente não agrada a todos e o que será nas nossas atitudes, nas nossas falas cotidianas que algumas pessoas não concordam, acabamos deixando más impressões nessas pessoas. Isso sempre tem a ver com as nossas atitudes. Não esqueçam que estamos trabalhando o orgulho. Frequentemente dizemos que certas pessoas são indispensáveis e que muitos indivíduos são improdutivos, e perguntamos mais além: qual o propósito da vida para com essas criaturas ociosas que a gente acha que é ocioso? Não julguemos com nossos conceitos apressados os acontecimentos em nosso derredor, antes aguardemos com calma e façamos uma análise mais profunda da situação. Assim, agindo, poderemos avaliar melhor todo o contexto vivencial. Não é só de um ângulo que a gente conhece as pessoas, as situações. Desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos. Todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício,
não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Essa é a resposta do Livro dos Espíritos, na questão 559, que foi perguntado a eles, né? Qual é a função desses espíritos que a gente acha que são ociosos? E aí está a resposta, né? Que todos têm funções úteis para a construção, assim como para a construção de um edifício, tanto vale a utilidade do pedreiro como a do arquiteto, todos são importantes. Aí ele deu um exemplo do arquiteto e do pedreiro, né? Mas para tudo, todos têm função útil no universo. Para tudo há um sentido e uma explicação no universo. Sempre estará implícita uma mensagem proveitosa para o nosso progresso espiritual, muitas vezes, porém, de forma inarticulada e silenciosa. Ou seja, aqui, às vezes, né, a gente está na nossa vida e vem um amigo, nos convida para uma palestra ou para fazer um trabalho voluntário. Isso aí são mensagens querendo nos direcionar para nós progredirmos, para nós evoluirmos enquanto espíritos, enquanto pessoas. Quando alguém conta como superou um problema e esse problema acaba sendo parecido com o nosso, e aí a gente parece que acende uma luz na nossa mente, né? Ele conseguiu resolver assim, então quem sabe eu também faço isso no meu problema. Ou quando alguém te presenteia com um livro e nesse livro tem alguma mensagem, alguma ideia que também vai te abrindo os caminhos. Quando escuta uma música e presta atenção numa letra. Quando recebe um vídeo ou mensagem no WhatsApp, né? Quantas vezes a gente recebe uma mensagem e pensa assim, nossa, essa mensagem era para mim, salvou minha vida. Isso tudo, então, são mensagens. Sempre estará implícita uma mensagem proveitosa para o nosso progresso espiritual, seja de quem for. Isso não interessa, mas sempre temos um auxílio para que continuemos evoluindo, progredindo. Nunca nos esqueçamos de que a vida sempre agirá em nosso benefício, quer nos setores da solidão, quer nos de muitas companhias, ou seja, entre encontros, desencontros e reencontros, a aflição também é um benefício. Todo sofrimento é um ato importantíssimo de conhecimento e aprendizagem. Se bem entendermos, no entanto, as verdadeiras intenções das lições a nós apresentadas, retiraremos tesouros imensos de progresso e amadurecimento espiritual. As dificuldades que a vida nos apresenta têm sempre um caráter educativo, mesmo que as vejamos agora como castigo ou punição. Mais tarde, tomaremos consciência de que eram unicamente produtos de nosso limitado estado de compreensão e discernimento evolutivo. Qual é a pergunta errada que a gente costuma fazer, né? O que eu fiz para merecer essa dor, meu Deus? O que eu fiz para que acontecesse isso, aquilo, aquele problema? Por que comigo? A pergunta certa deveria ser: como estou tratando o meu corpo? Se aconteceu isso, esse problema de saúde, como eu venho me tratando, me respeitando o meu corpo? Será que eu estou escutando o meu corpo? Estou dando um alimento saudável, fazendo exercício? Claro que esse é um simples exemplo, mas para todos os problemas, né? A gente tem que pensar na utilidade, no que aquilo está nos chamando a atenção. Descobrir a vida como um todo será sempre um constante processo de trabalho dos homens. Efetivamente, a vida é trabalho em movimento, e para fazermos nosso aprendizado evolutivo, há um certo tempo de gestação, se assim podemos dizer. Na vida, nada está perdido. Aliás,
Existe época certa para cada um saber o que é preciso para se desenvolver. Então aqui ele traz, né, o subtítulo está embutido nesse parágrafo. O que ele está dizendo aqui, né? Que esse progresso evolutivo, ele não é da noite para o dia. Ele é que nem, pode ser comparado como a gestação, né? A gestação demora, por quê? Porque tem todo um processo de desenvolvimento. E a nossa evolução também, ela não é da noite para o dia, de uma vida para outra, é preciso muitas. Algumas pessoas conseguem poucas, outras conseguem em muitas, mas aí é de cada um e cada um tem o seu nível evolutivo, como a gente viu antes, mas todos hoje têm tarefa a cumprir. E aqui tem um exemplo do GPS, que eu me lembrei que Rossandro Klint, nas suas palestras, ele é psicólogo espírita, ele diz que a vida é como Deus nos mostra os sinais para que consigamos evoluir. Mas ele não diz todo o caminho de vez para a gente saber o que a gente tem que fazer primeiro, para depois ir para o segundo passo, depois o terceiro passo, não. Ele dá, que nem o GPS aqui, primeiro tu faz essa curva à direita. Depois que tu fez essa curva à direita, aí o GPS vai te mostrar qual é o próximo caminho. E a vida é assim, conforme os sinais que a gente viu anteriormente. Através de um livro, através de uma palestra, um trabalho voluntário, vai surgindo ideias para que nós sigamos e consigamos evoluir, né, termos o nosso aprendizado evolutivo, como diz esse capítulo. O nosso orgulho quer transformar-nos em super-heróis, super-homens, fazendo-nos sentir heroicamente estressados, induzindo-nos a ser cuidadores e juízes dos métodos de evolução da vida excelsa, e, com arrogância, nomear os outros como desprezíveis, ociosos, improdutivos e inúteis. Em alguns casos, não é porque a pessoa é muito ativa, está sempre atrás da máquina, está sempre se movimentando, sempre trabalhando, que ela tem que se achar herói. E também começar a julgar, a nomear ali, como diz o parágrafo. Não, isso também já é o orgulho, né? De já estar julgando os outros, de se achar melhor que os outros, mas num caminho evolutivo mais rápido que os outros. Isso é uma advertência. Poderemos agir no processo de formação e progresso das criaturas, nunca forçar o processo ou criticar o seu andamento. Jamais a gente tem que criticar o outro. A gente pode e deve agir no processo de formação e progresso das criaturas. Ajudar, dar um abraço, ajudar quem a gente vê que está precisando e que aceita a nossa ajuda também, mas jamais ficar ali sentada criticando e ajudar e dizer que ajudou e continuar criticando. Nada é inútil no universo. A divindade age sem cessar em solicitude e consideração a cada uma de suas criaturas e criações. O progresso da humanidade é inevitável. Todos estamos progredindo e crescendo, ainda que algumas vezes não nos apercebamos disso. Né? Vemos jornais, as notícias e achamos que parece que alguns são privilegiados e outros não, mas não, todos estamos progredindo e crescendo, como diz o nosso capítulo do orgulho. E chegamos no fim da primeira parte desse capítulo. Ele é bem assim forte, né? Nos faz pensar muito, nos provoca bastante, e isso é bom. E aqui tem as nossas perguntinhas, nosso tema de casa. Trato com descaso ou indiferença as pessoas que considero inferior a mim?
Culpo Deus ou outros por meus problemas? Tipo aquelas perguntas assim: o que eu fiz para essa pessoa que ela só me enxerga? Culpo Deus ou outros por meus problemas de saúde? Tenho pressa que os problemas se resolvam? Pois é. Isso é só um teminha para a gente responder internamente entre nós e vermos como anda o nosso